Tá preocupado com a guerra no Irã? Se liga que a gente vai explicar um pouquinho agora. Os Estados Unidos e o Irã vivem um confronto, um relacionamento amoroso e te amo e te odeio já faz algumas décadas, certo? Desde a época dos anos 70, onde teve o sequestro de americanos, que gerou uma impopularidade para o presidente Jimmy Carter, até hoje a gente sai da década de 70, passa pela década de 80, Ronald Reagan teve trabalho com eles, Bill Clinton teve trabalho com eles, os dois Bush, pai e filho, tiveram trabalhos, o Obama teve trabalho, conseguiu um pequeno avanço dos olhos da comunidade internacional com um acordo para garantir a não nuclearização do Irã em termos de armas, não em termos de energia, a gente explica um pouquinho mais também. E agora entra Donald Trump, e Donald Trump pega todo aquele playbook, todas aquelas regras, todo aquele histórico e joga pela janela e vai no instinto. Então vamos no instinto para a gente ver como é que a gente vai entender um pouquinho melhor o que aconteceu. A esse ponto da história, a gente já está sabendo que os Estados Unidos, com um ataque muito cirúrgico de um drone, matou o Major General Soleimani, que era considerado por muitos, em vários veículos de imprensa internacional de renome, como possivelmente o segundo mais poderoso homem dentro do Irã. Então isso tem um impacto muito grande. A liderança iraniana, que ela é composta primeiramente pelo líder supremo, Khomeini, e também tem um presidente. O Irã se rotula para o mundo como uma república, mas na verdade é uma ditadura que opera com alguns cargos eleitos. Esse major-general, ele respondia basicamente somente para o supremo líder. Então, se chegasse em uma divisão entre o presidente ou o general, o supremo líder provavelmente iria levar em consideração muito mais as opiniões do major-general, que inclusive era o grande responsável pelas estratégias diplomáticas e militares do Irã na região. E aí a gente tem que buscar um mapa para a gente entender onde que está o Irã. Muita gente pensa que o Irã é um país árabe, ele não é, ele é persa na sua maioria em termos étnicos, mas em termos religiosos ele adota uma das linhas do Islã, o xiismo. Isso entra em conflito, porque existem sunis, existem xias, existem curdes, existem algumas outras variedades do Islã. Igual a gente aqui no Brasil, tem várias variedades de cristão, tem católico, tem evangélico, tem batista, tem muita variação aí. E o Irã, ele é um país muito grande, com uma reserva de petróleo imensa, então ele tem um poder desproporcional, tanto na região quanto no mundo. Com a queda de Saddam Hussein, que Saddam Hussein era também um outro inimigo histórico do Irã, inclusive lutaram guerras muito violentas entre um e o outro, o Irã começou a querer exercer uma influência maior no Iraque, também muito motivado pelo petróleo. E aí agora o que acontece? O que acontece foi que Donald Trump assumiu, vamos lá atrás um pouquinho, Donald Trump assumiu e o acordo que os Estados Unidos, durante a era do Obama, firmou com o Irã, e foi muito celebrado pela comunidade internacional. Então aí a gente não está falando só que a galera que gosta do Obama falou uhul, que acordo legal, e quem não gosta falou uhul, que negócio ruim. A comunidade internacional viu com muitos bons olhos a União Europeia como um todo, alianças militares internacionais como a OTAN, por exemplo, viu com muito bons olhos porque segurou as ambições nucleares do Irã de desenvolver uma arma nuclear. Um dia a gente vai fazer um episódio um pouco mais relacionado com essa ideia de proliferação nuclear para a gente entender um pouco melhor, e aí limitou o Irã. Chegou Donald Trump foi eleito muito nessa onda de reacionária contra aos ideais que eram praticados pela administração Obama, que cometeu muitos erros graves também, a gente tem que ser justo na avaliação. E o Donald Trump basicamente suspende o acordo, a comunidade internacional fica louca, porque de onde já se viu, o cara suspendeu um acordo que estava funcionando, que tinha conseguido barganhar contra o Irã e levar inspeções muito invasivas dentro do regime iraniano, mas Donald Trump, a primeira passo que ele fez foi suspender isso e aumentar as sanções econômicas contra o Irã, apertar o cinto econômico do Irã. E aí eles estão nesse toma lá da cá, mas nesse bate-bate, bate-me-bate, bate-bate, até chegar à situação onde o Irã coordenou mas não as forças iranianas em si, mas o Irã apoiou e prestou uma assistência logística para um protesto, que tentou fazer uma tomada de uma embaixada americana. Donald Trump não viu isso com bons olhos, e aí já misturou algumas coisas domésticas. Ele
está sofrendo um processo de impeachment, e na história dos Estados Unidos, toda vez que um presidente americano tem alguma ameaça doméstica, ele procura exteriormente alguma coisa para reforçar a sua base. Donald Trump fez exatamente isso, de uma maneira muito hábil, diga-se de passagem. E aí, o que aconteceu foi que ele pegou e mandou o drone atirar um míssil e matar esse general junto com mais algumas outras pessoas, usando a retórica de que ele estava prevendo uma guerra porque esse general estava plotando, estava organizando para fazer um ataque um pouco maior. Isso até agora não foi muito confirmado e a Casa Branca joga as cartas muito perto do peito, então a gente não sabe muito bem o que é que ele conseguiu evitar, se ele conseguiu evitar alguma coisa. E Donald Trump também é muito prolixo e gosta muito de hiperbole. Então ele exagera muito. Voltando ao assunto, o Irã se sentiu muito ferido, muito desrespeitado, feriu a honra do cerne iraniano, inclusive no velório desse general, 50 e tantas pessoas morreram pisoteadas, para você ter uma ideia do número de pessoas que gostavam e apoiavam esse general. E aí agora o Irã pegou e prometeu retaliação, uma vingança à altura, mas com uma marca iraniana. E ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. A grande probabilidade é que aconteça um ataque assimétrico, então o Irã não vai com um drone matar o vice-presidente dos Estados Unidos. Sobre a tensão estão todos os pontos de interesse, aeroportos, locais de interesse dentro dos Estados Unidos, porque o Irã opera com as suas forças nacionais também, mas ele também financia outros grupos que são considerados, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia, ONU e outros órgãos, como entidades terroristas. A grande aposta até então, dentro dos analistas, é que haverá algum tipo de ataque em uma embaixada, uma base militar americana fora do território americano, porque um ataque no território americano seria visto como uma escalada muito grande nesse passo para a guerra. E é isso que acontece. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas é importante a gente ter um pouco de cautela nos exageros que vai e vem. A comunidade internacional como um todo torce para que haja um pouco mais de diálogo entre os Estados Unidos e o Irã. Lembrando que alguns anos atrás o Brasil tentou facilitar esse diálogo entre o Irã e os Estados Unidos, não com muito sucesso, mas tentou. Hoje em dia a postura brasileira, do governo brasileiro, é uma postura muito menos conciliadora, muito menos de criar pontes para o diálogo, mas também o Brasil não cometeu nenhum exagero até então de se comprometer tropas e envio de soldados para lutar uma potencial guerra. E é isso que muito provavelmente vai acontecer com o Irã. Ele vai retaliar e esse conflito vai escalar até alguém chegar e falar assim, olha, basta, ou a gente vai pro pau, vai pra guerra de vez, ou então a gente senta para negociar um acordo que seja bom para os dois lados. Novamente, negociar um acordo que seja bom para os dois lados. Isso é muito improvável que tanto Donald Trump quanto as lideranças iranianas queiram. Então, é um momento caótico, é um momento preocupante, mas é um momento que traz uma oportunidade para a gente observar mais as questões internacionais e qual é o impacto nelas aqui nosso no Brasil. Porque a grande probabilidade de, por exemplo, os voos de Brasil e Estados Unidos estarem seguros ainda é válida, mas nunca se sabe. Qual que é o impacto no Brasil? Primeiro, o ataque americano disparou o mercado de futuros de petróleo. Então, um aumento de 4% nas negociações dos barris de petróleo. 4% parece que não é muito, mas normalmente o mercado de petróleo oscila pouco, ou então oscila muito quando tem alguma coisa muito dramática, o que é muito, mais de 2%. Abaixo de 2% ainda é considerado ok. Então isso, no bolso do brasileiro, o que vai querer dizer? Vai querer dizer que a Petrobras vai usar esse momento para aumentar a gasolina para você, meu amigo. E não tem muito que a gente pode fazer. A gasolina é feita do petróleo, isso muita gente já sabe, e é um commodity, ele é negociado sem fixação de preço, inclusive. Quais os outros possíveis impactos para o Brasil? O impacto, primeiro, do Brasil ter declarado uma aliança, um apoio grande aos Estados Unidos, ao invés de assumir a sua postura histórica. Nós não estamos falando aqui do último governo, mas nós estamos falando aqui de uma postura histórica brasileira desde Dom Pedro II, no mínimo, que é uma posição bem neutra, bem não intervencionista, que gosta de fomentar o diálogo. Então, desde Dom Pedro II até durante toda
toda a Guerra Fria, o Brasil sempre foi um dos líderes mais fortes do movimento não alinhado, porque o Brasil não era alinhado com os Estados Unidos ou com a União Soviética, justamente para conseguir fazer os dois sentarem na mesa se lhe fosse dada essa oportunidade. Agora o governo brasileiro não está muito preocupado com isso, ele está muito mais preocupado, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, ele está muito mais preocupado em mostrar para sua base, que representa mais ou menos uns 36, 30% do eleitorado brasileiro, de que ele tem uma fixação ideológica, que ele está muito ideologicamente alinhado com o governo americano. Independente se isso for bom ou ruim para o país. Em muitos casos isso pode ser muito bom e deve ser feito. Em muitos casos isso deve ser evitado e deve procurar uma saída muito mais atangente. E agora, o grande impacto no Brasil seria um aumento no preço da gasolina. O petróleo puxa várias outras coisas, porque ele puxa aumento em preços de logística, e aí nós estamos falando que os nossos caminhões são a diesel. Subiu o petróleo, subiu a gasolina, subiu o diesel, subiu o frete. Então subiu também o preço da carne, o preço do frango, o preço do pão, o preço do leite. Isso vai afetar quem com maior impacto? As classes de rendas mais baixas. Novamente, para a gente usar um jargão, o pobre vai sofrer mais do que o rico. Os impactos ainda são um pouco nebulosos, porque tudo pode ser resolvido amanhã, se o Donald Trump acordar achando que ele deve ligar pro Ayatollah lá no Irã, ou então ele pode acordar amanhã e falar assim, não, vamos pôr pra quebrar e vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente tá com um sério problema. E agora tá na hora de você ir lá, dar aquele like, se inscrever, ativar o sininho, porque vai ter vídeo novo pra gente curtir, vai ter vídeo novo pra gente dialogar, e a ideia é essa, a gente tentar simplificar coisas complexas e complicar coisas simples.